Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao último dia da semana da endodontia multidisciplinar. E hoje nós vamos ter a grata satisfação de conversar com o professor Renato Mioto Palo e com o professor Paulo Vinícius Soares na inter-relação endodontia dentística. Certo, PV, agora tô te vendo. É isso aí, cara. Renatinho, 5 da tarde aí, já fez um churrasquinho ou não? Olha, na verdade, eu fiz um tratamento multidisciplinar. Eu estava falando pro Vivan aqui a importância da multidisciplinaridade, né? Eu estava no... Posso contar, Rodrigo? Eu sei que a live é sua, Não, pode mas falar, a live é nossa. Manda bala, manda bala. eu estava... Só para fugir um pouquinho do tema, mas é o tema, hein? Percebi um molhadinho no carpete do meu basement, do porão ali. E aí eu fui ver... falei, poxa, deve ter vazamento, já fiquei preocupado, né? Aí abri um pedaço da parede, porque as casas são tudo de papelão aqui, aí vi o cano, né? E aí vi que o cano tava escorrendo no cano, falei, vixe, deve ser ali em cima. Aí fui no andar principal aqui, abri um outro quadradinho na sala, e aí vi que ali tinha um cotovelo do cano, e que possivelmente na junção. Mas eu não tinha acesso, porque estava difícil, tinha uma madeira e tal. Aí eu falei, puxa, não vai dar. Aí eu falei, não é possível. Endodontista, acostumado a achar canal, tirar instrumento fraturado, buscar, tirar interferências. Falei, não, isso aqui virou multidisciplinaridade. Eu vou ter que arrumar um jeito de conseguir achar. E aí consegui uma serrinha vibratória, igual ultrassom, igualzinho o ultrassom que a gente usa, com a mesma pontinha para cortar osso. Tem para você cortar ali, cortei a madeira, tudo. Cheguei lá no cano, que é a nossa raiz. Achei a área, agora vou vedar com o nosso MTA, que é um spray de uma borracha líquida. Então você vê que aqui a gente se vira. Ou paga Famoso $2.000 que cobraram só para fazer isso. O serviço aqui dói. $2.000? Não, dá para fazer com 2 pouco. Tem que ser clínico geral aí, ô Mioto. Não tem jeito, cara. Exatamente. Moçada, primeiramente, novamente, né, agradecer vocês aí por estar comigo. Uma galera aí com a gente, o Léo tá aí, vários amigos com a Um gente. abraço pro Léo. A ideia hoje, Mioto PV, é fazer uma inter-relação mais próxima ainda sobre dentística e endo, já que nós trabalhamos, a endo e a dentística trabalham no complexo dentino pulpar. Mas eu queria trabalhar com vocês um esquema de perguntas. Eu vou direcionar algumas perguntas para vocês para que a gente possa fazer o básico, entregar para o clínico geral. E para quem está assistindo a gente aí, tanto o endodontista quanto o reabilitador ou outras áreas que estão aí, para que ele mesmo possa fazer isso no consultório. Alguns testes, como que ele pode fazer o diagnóstico de algumas doenças de forma simples, onde ele não precisa encaminhar esse paciente para outro lugar para ele poder fazer o diagnóstico. A ideia é mais ou menos a gente trabalhar nesse sentido, tá? Então, para isso, nós temos 2 experts em dentística e um endodontia, e o Renato transita muito bem nessas áreas, principalmente com agentes clareadores, com essa inter-relação, e a gente vai conversar bastante sobre isso, pode ser? Fechou, cara. Show. Legal. Vambora. PV, eu vou começar com... Antes da gente clarear o dente, eu queria perguntar para o PV sobre a restauração de dentes tratados endodonticamente. Quando nós pensamos em restauração de dentes tratados, nós usamos, a endodontia usa muito hipoclorito de sódio para fazer irrigação, ou clorexidina. Hipoclorito de sódio ou clorexidina. Essas substâncias químicas, se for feito a restauração no mesmo dia, ela pode interferir na adesão dos materiais? Cara, pergunta super pertinente, Rodrigo. Então, assim, cara, primeiro te parabenizar pela sua estratégia aí de criar essa semana de odontia multidisciplinar. Eu não tinha visto nada parecido com esse foco, com essa pegada de live. Acompanhei algumas lives, aprendi bastante, cara. E que bom que eu tô aqui junto com vocês. Eu tô tranquilo, tô confortável, tô em casa porque eu tô entre amigos aqui. E entre pessoas que me ensinam muito todos os dias. Cara, adesão em dente tratado endodonticamente, nós temos que dividir em adesão coronária e adesão intraradicular. Quando a gente fala em adesão coronária, tudo bem, adesão coronária nós vamos seguir o protocolo convencional. Quando a gente fala em adesão intracoronária,
Eu já estou questionando, então, a questão do uso de retentores intrareticulares. Se eu vou trabalhar com retentores intrareticulares, eu vou trabalhar, então, com cimentos resinosos. Se eu vou trabalhar com cimento resinoso, eu tenho que lembrar que existe dois tipos de cimento resinoso. Existe o cimento resinoso convencional e o cimento resinoso autoadesivo. Então, me permita, quem quiser, é só clicar no meio da tela aí e reduz o comentário. Então, você tem aqui os cimentos resinosos, eles são divididos em cimento resinoso autoadesivo, não é autocondicionante, é autoadesivo, e cimento resinoso convencional. Os cimentos resinosos convencionais são aqueles que dependem de adesivo. Eu preciso da camada adesiva para ele trabalhar. Tem ele foto, tem ele químico, tem ele dual. O cimento resinoso autoadesivo, ele não depende do adesivo para trabalhar. E nós temos nessa categoria aqui os cimentos com alta afinidade por cálcio. Então, respondendo a sua pergunta, indo direto ao ponto, se eu estou trabalhando num dente com tratamento endodôntico, e nesse tratamento endodôntico eu vou cimentar um pino, e hoje nós sabemos que a cimentação de pino está mais indicado com cimento autoadesivo, eu vou utilizar um cimento que tem afinidade por isso aqui. Ó. A descontaminação com hipoclorito não interfere. Hipoclorito não interfere. Mas a descontaminação com clorexidina, sim. Por quê? Porque a clorexidina ela é catiônica, ela reage com cálcio antes do cimento. Então ela contamina. Apesar de ser um agente de descontaminação, quando se fala em adesão, ele é agente contaminante. Então eu não devo usar clorexidina antes de usar os sistemas resinosos autoadesivos. Agora, a gente tem que lembrar que eu posso, num dente tratado endodonticamente, restaurar ele com outras formas, outros cimentos ou principalmente materiais restauradores. Resina composta, por exemplo. Imagina um dente que não necessita de um pino. Aí sim, a clorexidina ela pode ser usada do lado de cá. Ó. Eu posso aplicar clorexidina antes de usar um cimento resinoso convencional, sem problema nenhum. O que eu não posso é aplicar clorexidina antes de cimentos resinosos autoadesivos. Dando nome aos bois aqui, ó, eu estou falando do U200 da 3M, estou falando do 7PP da SDI, estou falando do Max 100 da Care. São ótimos 3 cimentos resinosos, são 3 cimentos que eu utilizo bastante na rotina para cimentação de pino. É isso. Ô Paulo, posso fazer uma pergunta? Fala aí. A gente, dentro do nosso protocolo endodôntico, a gente usa o EDTA. O EDTA, na verdade, ele é um quelante que interage com o cálcio. Exatamente, o Existe EDTA também ele entra alguma limitação do EDTA ou ele ajuda nessa hora? Cara, exatamente. O EDTA, para essa situação também, ele entra igual a clorexidina, não pode ser utilizado. Tem estudos mostrando que se você utilizar o EDTA na descontaminação ou a clorexidina, a próxima etapa de adesão, para você liberar, porque isso aqui contamina a camada de dentina superficial, ali da luz do canal. Aquela primeira dentina, que foi descontaminada com produto químico. Se o endodontista utilizou o EDTA ou a clorexidina e encaminhou para outro colega cimentar o pino, ele tem que avisar, olha, eu limpei o conduto com EDTA e clorexidina. Aí, o que, no caso, o próximo colega que vai cimentar o pino vai fazer? Ele vai ter que pegar uma broca do sistema e escarificar essa parede aqui e chegar numa nova dentina. Não estou falando que ele vai ter que alargar o canal, não. Mas ele tem que escarificar essa dentina, ele tem que remover essa dentina superficial contaminada para ele continuar trabalhando. Agora, essa relação da dentística com a endo, essa é a primeira comunicação. Qual produto, o Rodrigo Vivan foi do ponto, qual produto eu estou utilizando para descontaminar? Só que aí agora eu lanço uma nova pergunta. E a minha pergunta é essa aqui, ó. Quem deve cimentar o pino? A galera da dentística, da prótese ou da clínica geral? Ou a galera da endo? Porque eu vou te falar, vou te fazer um insight aqui. Eu não acredito que entre 10 dentistas que cimentaram pino essa semana no consultório, 3 fizeram isolamento absoluto para cimentar o pino. Eu não acredito.
Eu Com acredito que certeza. desculpa, eu acredito que menos de 30% dos protesistas, da galera da dentística, da restauradora, que receberam o canal tratado, aliviado e preparado. Vocês me deram aqui, eu vou falar para você. Hoje a moda, qual que é a moda? Qual que é a moda? É você encaminha para endo e pede o canal tratado, aliviado, preparado. Aqui, pessoal, aqui em Minas Gerais, tem um jargão, tipo um ditado popular. Quem pede esse tanto de coisa aqui para alguém, tá querendo mamar deitado. Sabe o que é mamar deitado? O cara quer deitar e quer mamar. Tipo assim, o endodontista já fez o tratamento endodôntico, aliviou e preparou. Cara, cimenta o pino, já entrega o pino cimentado, pô. Então, olha só que louco. Porque, na verdade, é legal essa discussão. Porque se vai para o endodontista também tem alguns pré-requisitos que ele precisa é, é, realizar, vamos chamar assim, para ele ter sucesso. Porque da Uhum. mesma forma que o protesista, nesse caso, né, pediu tudo pronto, ele também está pedindo intuitivamente ou lá dentro está entendido que o canal esteja descontaminado e preparado para ter sucesso a longo prazo. Exato. E dentro deste sucesso a longo prazo, a gente precisa dar condições de descontaminação e de não recontaminação desse sistema de canal. E o protocolo químico é fundamental nesse momento. Eu posso até dizer que ele é, se não é tão, é mais importante do que o alargamento, do que o preparo mecânico com instrumentos. Só que dentro do protocolo do endodontista vai o que a gente está conversando aqui. Está incluído o hipoclorito, está incluído o EDTA e hoje cada vez mais está mostrando que uma irrigação final com clorexidina é benéfica. Não é uma substituição do hipoclorito, e sim uma irrigação Complemento. final complementar ao protocolo químico. E aí ele acaba Uhum. interferindo muitas vezes numa cimentação que o clínico vai fazer e que desconhece essa relação. Então eu acho que essa Esse, comunicação a gente pegou num ponto sensacional, porque precisa cada vez mais ter essa comunicação, né? exato, Aí Renatinho. vem um outro ponto. Porque A se o cara vai cimentar o clorexidina, pino, se o cara vai cimentar o pino, ele vai ter que optar pelo autoadesivo, com toda sinceridade, porque se ele optar por esses caras aqui, ó, Relax Arc, Relax Lutin, Relax Variolinks, Multilinks, etc., você tem que fazer ácido fosfórico dentro do conduto, lavar o conduto, secar o conduto, controlar a umidade, aplicar o adesivo, tirar o excesso de adesivo. Isso aqui dentro do conduto aumenta a sua chance de erro. Então, hoje, para você cimentar um pino, o autoadesivo é o mais indicado. Só que o autoadesivo ele é sensível a EDTA e clorexidina. Desculpa te interromper, Renato. e você acha que a única forma da gente tirar a ação que o EDTA fez é instrumentando? Vai ser instrumentando, porque além de quelante, ele também descalcifica, né? Uhum, Não é? uhum. Então, assim, é uma superfície pobre, vamos dizer assim, menos rica em cálcio. Então, para o sistema autoadesivo vai ser um desafio. É porque na minha cabeça sempre teve assim, se o EDTA ele tirou o cálcio necessário para essa união do autoadesivo ou se ele deixou mais exposto o cálcio para a união do autoadesivo. Isso que eu desconhecia. Aí o PV entrou no. Os Pode estudos que eu falar, tenho PV. acompanhado aqui, e eu sei que tem, igual qualquer outra especialidade, existe as correntes, né? As filosofias, às vezes até são seitas, né? Tem a galera do EDTA, tem a galera que não abre mão de um. Então, assim, já que a gente está falando de uma odontologia multidisciplinar, tem que ter muita comunicação entre as áreas, entre as especialidades. Agora, de verdade, nós estamos falando de um agente descontaminante. Beleza, aí nós vamos fazer toda essa luta para descontaminar. Gente, o endodontista tem que escutar o que eu vou falar agora. A maioria dos seus clientes que você devolve o canal tratado não executa isolamento absoluto para cimentar o pino. Desculpa, essa é a realidade. Eu sou professor de dentística, eu queria que o mundo inteiro isolasse. Mas eu também queria um mundo sem fome, um mundo sem pandemia, um mundo. A gente, Uhum. com toda sinceridade, cara, você cai na clínica geral, o endodontista está ali, ó, lutando para descontaminar.
entrega, devolve o paciente para a cimentação do pino e não é feito nem isolamento absoluto. Então, sinceramente, para mim, na minha opinião, quem tem que cimentar o pino é o odontista, já entrega a comunhão. Depois o protesista, o clínico geral, vai lá e prepara. Aí vem uma próxima pergunta: será que o endodontista está preparado para a cimentação? Ele tem tido conteúdo de adesão? Ele tem feito essa atualização para cimentar? Que esse é um outro desafio. Né? Porque uma coisa importante para agregar é que o isolamento absoluto ele é entendido de forma diferente entre a endo e a dentística, né? É Eu vejo que a verdade. dentística ela relaciona o isolamento absoluto como controle de umidade. Controle de umidade para cimentação. A endodontia, Adesão. a endodontia não. A endodontia não está preocupada com a umidade, está preocupada com a contaminação microbiana. Então, o isolamento absoluto é para você evitar que a microbiota bucal entre em contato com o endodonto. Né? Porque a gente sabe que a microbiota da boca é completamente diferente da microbiota do endodonto. E a gente na endodontia, a gente tem muito mais facilidade de debelar uma infecção da microbiota endodôntica de quando ela se torna mista. Né? Então, é uma diferença muito grande. Quando o endodontista fala, poxa, você tem que isolar, e o cara da dentística fala, não, mas não tá, eu tô vendo, não tá tendo umidade nenhuma. São mundos diferentes com interpretações diferentes, né? Eu vou pegar, O Rodrigo Vivan já começou botando fogo no parquinho mesmo. Se ligar o comentário aí, já tem a galera aí. Nossa, tem um monte de hashtag aí. Vou ativar os comentários. E você lançou um insight muito legal, que assim, o endodontista talvez que conheça mais a anatomia endodôntica, né, a parte do canal. Mas aí eu vou perguntar para a galera, o endodontista que tá aí, ele conhece fotopolimerizador? Ó, essa é a melhor pergunta que poderia ter sido feita hoje, viu? Exato. Ele não conhece fotopolimerizador na maioria das vezes. Ele não conhece adesão. E essa ideia de clorexidina e hipoclorito que você falou, PV, muitas vezes o endodontista não sabe. Então, Claro. é muito importante que, independente de quem vai cimentar o pino, a ideia é um conversar com o outro e precisa saber dessas ideias, né? Mioto, vou deixar com você. Você ou o PV, fotopolimerizador, o endodontista precisa ter um bom foto também para poder trabalhar no canal? Vai lá, Milton. Olha, eu sou endodontista. Então, teoricamente, na endodontia, a gente só usa fotopolimerizador para uma coisa. Para polimerizar a barreira gengival ali, para não ter vazamento do irrigante para a boca, né? Para poder selar bem ali. Só que cada vez mais a gente vê a importância da polimerização para o endodonto, né? Vamos pensar o seguinte, o que é o adesivo dentinal? O que você polimeriza? O polimerizador é para polimerizar o quê? O adesivo resina ou cimento, que são componentes resinosos. Esses componentes resinosos têm base monomérica, onde a gente transforma um monômero em um polímero. Por isso que chama polimerizar. Se a gente pensar bem, eu faço uma brincadeira aqui, se está todo mundo aqui numa sala com um monte de gente separado aqui, somos todos monômeros. Quando nós damos as mãos todo mundo e criamos uma cadeia única de mão dada, nós nos transformamos em um polímero. Na verdade, a diferença de monômero e polímero é que o monômero é um monte de coisa pequenininha e o polímero é uma cadeia longa. Quando a gente vai para o lado toxicidade, quando você tem uma coisa bem pequenininha no nosso corpo e ele não é próprio, ele induz a resposta de reconhecimento, né, uma reação tipo corpo estranho, você tem a identificação da nossa célula de defesa e a fagocitose dela, né, no mundo ideal e simples. Quando você tem uma cadeia polimérica, essa nossa célula de identificação reconhece como não próprio, mas a nossa célula de ataque não consegue eliminar, porque ela é muito longa. Como ela não consegue eliminar, ela, desde que não haja um fator crônico de estímulo, ela estimula blastos locais a produzir uma fibra onde incorpora essa cadeia polimérica. O nome disso é biocompatível. Biocompatível não é inerte, não é que ele não gerou nenhuma reação, é que ele gerou uma reação, mas não foi possível ser eliminado, então ele foi encapsulado. Prótese de silicone é um exemplo disso. Gutapercha é um exemplo disso. Tudo que são cadeias poliméricas. Então, em teoria, sendo bem simplista, um monômero
tem toxicidade e o polímero tem biocompatibilidade. Por isso que é muito importante, na hora de você passar um adesivo numa dentina viva, você polimerizar bem. Se vocês quiserem entender clinicamente, não anestesie um paciente e faz o ataque ácido. Vocês vão ver que o paciente não sente nada, mas na hora que a gente passa o adesivo, ele sente. Porque a toxicidade monomérica precisa ser convertida em polímero na maior taxa possível para essa restauração ou para essa adesão não ser tóxica e não gerar sensibilidade pós-operatória. Então, sim, a polimerização hoje, para a endodontia, tá? O Paulo vai explicar a importância dela para a restauração. É fundamental para a diminuição da toxicidade e converter o máximo possível os monômeros em polímeros. Nossa, massa demais, Renato. Tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque, veja, eu acredito que um endodontista que domine a adesão, que domine cimentação, ele já pode, com certeza, entregar o paciente pós-finalização endodôntica já com munhão, já com núcleo de preenchimento, resinoso. Cara, até quando nós vamos assistir aquela novela do paciente que saiu da endo, terça-feira, 9h30 da manhã, finalizou a endo, pegou aquele pré-molar com istmo largo, sem crista marginal, selado com cotozol, selado com qualquer material provisório, agendou a consulta para fazer a restauração na sexta-feira, ele chega sexta-feira com uma fratura vertical, ele chega sexta-feira perdendo o tratamento, ele chega na sexta-feira com indicação de implante, com indicação de pina e coroa, era para ser só uma MLD de resina, por ignorância, por achar que, cara, quem faz a restauração... E eu entendo. Veja só, eu sou afilhado de endodontista. A minha madrinha de batismo, irmã do meu pai, tem 41 anos de endo. 41, 42 anos de endo. Fez especialização em endo em São Paulo na década de 90. São os dentistas da década de 70, formado ali no final da de 70 e 80. Eu vivo. O endodontista, eu sei que ele vive de indicação, ele vive do indicador. E às vezes é difícil para ele falar assim, eu posso restaurar. Agora, acho que cabe à galera da restauradora, não só da dentística, da prótese, mas o clínico geral, entender que dá para a gente fazer essa interface. É só a gente capacitar. É uma questão de capacitação. Eu vivo recebendo nos meus cursos de restauração, seja cerâmica ou resina, endodontistas, cara. Um endodontista, para finalizar, ele pode, às vezes, não pode colocar a restauração em infraoclusão, é só por uma questão de proteção. Ele não precisa entregar a anatomia final, mas ele entrega pelo menos a base protegida, o canal selado, protegido, igual o Renato falou, bem polimerizado. E aí, quando a gente fala em polimerização, eu vou inverter aqui só para mostrar essa imagem. Aqui, e essa é a regra da polimerização. Eu tenho a superfície sendo polimerizada e eu tenho aqui a fonte de luz perpendicular ao eixo. Então, esse eixo Y, esse eixo vertical, é a superfície que deve receber a luz. E esse eixo X, esse eixo horizontal, deve ser o eixo da luz. Deve ser o eixo da luz, porque luz inclinada gera sombra. Olha essa imagem aqui do Richard Price, por exemplo. Quando você pega esses equipamentos que tem essa ponta de fibra ótica, se você observar, vou dar um zoom aqui, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Não tem como ter uma polimerização efetiva nessa região, porque o eixo está inclinado. Se o eixo está inclinado, eu tenho muita luz aqui e pouca luz aqui. Aqui eu tenho sombra. Se eu tenho sombra nessas duas regiões, eu tenho monômeros, eu não tenho polímeros. O que o Renato acabou de falar? Polímeros deve ser desejado por você. Então, veja, quando você pega aqui esse equipamento, que aqui eu estou mostrando o valo, uma questão de ergonomia, você tem qualidade de inserção de luz, porque ela vem em 90 graus, o paciente nem precisa abrir tanto a boca. Agora, olha só. Observa essa imagem. Não dá. Está inclinado. Se a luz está inclinada, é igual a luz das 6 da tarde. O sol das 5h30 da tarde. Uma parte está iluminada, outra parte já está com sombra. Não dá. A fotoativação tem que ser luz do meio-dia. Ela tem que vir reto. Luz do meio-dia. E aí uma imagem aqui do Fábio Salomão,
amigo meu do Renato aí, ó. Deixa eu ver se eu afasto aqui para mostrar para vocês uma outra coisa. Quando a gente fala de endodontia, cimentação em profundidade, cimentação de um pino ou restauração num dente tratado endodonticamente, aonde a fonte de luz ela vai bater na ponta da cúspide, mas a embocadura do conduto ela está a 8 milímetros, 6 milímetros, está lá embaixo. Isso aqui chama colimação do feixe. Aqui você vê a colimação do valo, a colimação do helipar, são dois equipamentos que, no quesito colimação, hoje são os melhores do mercado. E você tem aqui a colimação do Radi, um equipamento ainda muito utilizado no Brasil. Eu já indiquei Radi. Na época não existia valo no Brasil, nem helipar, era o equipamento que a gente indicava. Eu já indiquei bastante, mas qual que é o problema aqui, ó, na fotoativação? Perda de luz na saída. Ele já perde luz na saída. Observa nessas outras imagens que não é esse tipo de perda de luz para esses outros dois equipamentos. A colimação ela é super importante para o quesito luz em profundidade. Atingiu na profundidade, você tem a conversão de monômero para polímero. Converteu de monômero para polímero, é tudo que o Renato falou. Nós temos, então, um material mais difícil de ser, de interferir, um material biocompatível, né, Renato? Eu aprendo isso com você sempre. Não, e é interessante porque a energia que a lâmpada emite é uma coisa. A energia que a área a ser polimerizada está recebendo é outra coisa. Então muita gente se preocupa em pegar um fotopolimerizador com uma potência alta quando ele compra e vê, só que não necessariamente aquela potência alta que está saindo, ela está chegando na tua restauração ou na sua adesão. Então essas características que o Paulo falou de ergonomia, de colimação do feixe, são fatores que hoje a gente vê interessante, que na época, imagina, quando eu estava na faculdade, o polimerizador era o negócio que acendia uma luz azul ali, né? E quanta gente não compra material, fotopolimerizadores no eBay, mais barato, custa muito barato. Aqui nos Estados Unidos você acha polimerizador por $30, sabe? Agora, será que essa energia ela é suficiente para converter esses monômeros lá embaixo? Porque uma coisa é você encostar nele, outra coisa é te jogar essa energia, né, até a área que você tem, que a energia, na verdade, é uma soma de fatores junto com o tempo que você está usando, né? Aí depois você tem que aprender isso com o PV. Ele já me ensinou um pouco disso daí já. Mas cada vez mais, sim, a polimerização, Rodrigo, ela impacta muito a endodontia. Não somente no quesito toxicidade, né, sensibilidade pós-operatória, mas também no quesito longevidade da restauração, longevidade de uma adesão, de uma cimentação de um pino. Acho que a longevidade tem bastante relação com a melhor taxa de conversão no número polímero. Então, veja como isso é importante, né? Porque o endodontista, a partir do momento que ele assume a responsabilidade de fazer o retentor, Pepe, ele é corresponsável por aquela habilitação que você vai propor. Com certeza, mas é uma equipe, não é? Equipe, exatamente. Então o endodontista preparar para isso. Ele tem que ter um bom. Aliás, é fotoativador ou fotopolimerizador, PV? Qual a forma correta de falar? Fotoativador, porque fotopolimerização é o nome do evento que acontece ali no polímero, que é o que o Renato falou, é o monômero se transformando em polímero. E isso é a polimerização com luz, fotopolimerização. O equipamento que a gente utiliza é um fotoativador, ele ativa o processo. Legal. É que então, assim, se eu puder agregar, né, Paulo, você me corrige, hein, que essa é a tua área. Não, cara, não, o Renato é o cara da interface aqui, né? Né, Vivan? O Renato é o cara da interface. É mais fácil a gente pedir conselho para ele. Até parece, só porque eu sou mais velho. Você sabe que hoje a minha mulher falou assim, poxa, vai falar você, o fofo e o gato? Falei, você é o quê? Falei assim, eu sou o careca. Ué, o careca, o fofo e o gato. Ela falou, não, você tem que arrumar um abraço nome pra você. Eu falei, careca. Então, na verdade, para você polimerizar o monômero, né, um adesivo, uma resina, ela vai com todos os componentes e vai com um iniciador dessa polimerização, né? Tem iniciadores, tem inibidores. Mas esse iniciador aí, que vai fazer, vai ser reativado, você pode falar assim, né, pela luz,
e promover e potencializar essa polimerização, ele é importante. Porque senão uma polimerização de uma resina demoraria 25 minutos. E a gente precisa fazer isso polimerizar em segundos. Então existem esses ativadores, né? Então, como o Paulo falou, esses ativadores eles podem ser ativados pela luz ou quimicamente. São os químicos polimerizados quimicamente. Dual, ele tem metade-metade, né? Então, para você polimerizar isso, você tem que dar a fotoenergia compatível com esse iniciador, com esse ativador. Só que tem diversos no mercado. O mais comum chama canforoquinona, né? O pessoal da Endo, acho que o maior público aqui é Endo, talvez ele não tenha ouvido tanto isso como o pessoal da dentística ouve todo dia. Mas por isso que eu estou tocando nesse assunto, viu, Paulo? Mas Não, manda ver, isso é bom. mais comum é a canforoquinona. A canforoquinona ele é um pó amarelado alaranjado. Então ele foi muito utilizado também porque no passado se usava muito mais resinas amareladas, né? Eu, quando estava na faculdade, qual era a resina que a gente mais usava? A3, A3,5. Era o comum, né? E hoje? Bleach, né? De cor que não tinha cor, não existia na nossa época. Não. O mais claro na nossa época era B1, né? Hoje não, hoje tem cores de efeito. Só que as cores mais claras e mais translúcidas, elas tendem, não é obrigatório, mas elas tendem a usarem menos canforoquinona que a amarelada. Então, esses materiais, ou alguns mais modernos, acabam recebendo iniciadores alternativos, como a leucerina, por exemplo, que são transparentes. Agora, essa canforoquinona precisa de um comprimento de onda para ser ativada próximo da luz azul. Por isso que os polimerizadores sempre foram luz azul. Só que os iniciadores alternativos, eles são ativados por outra faixa de comprimento de onda, ou por outra cor, mais para o violeta. Então, na verdade, a diferença dos polimerizadores hoje também envolve uma outra característica, que é eles terem mais do que um comprimento de onda. Porque se ele tem só azul, ele vai converter melhor a canforoquinona. Se você vai usar um cimento, se você vai usar alguma coisa e você não sabe disso, tá? Isso é mais importante de dizer, que você tenha menos canforoquinona ou não tenha canforoquinona, você não está convertendo completamente e não sabe. Então, por isso que entra um outro fator que existe fotopolimerizadores com diferentes comprimentos de onda, ou mais de um comprimento de onda, para você poder polimerizar os diferentes iniciadores ou ativadores, como o PV falou. Só para agregar aí a pergunta. Show de E veja como que são as coisas, Renato e PV. A endodontia, durante muito tempo, existe alguns paradigmas instalados, alguns dogmas, que falam que dentes tratados endodonticamente, ele vai entrar no espiral da morte, né? Aquelas coisas que a gente já conversou sobre isso outras vezes. Por que isso acontece, PV e Renato? Primeiro, o PV falou muito bem. O endodontista faz e coloca cotozol, encaminha para o reabilitador. Se o dente não fraturar, ele vai ter infiltração marginal. Isso vai acontecer muitas vezes, que o paciente pode demorar para ir para a reabilitação. Isso é um problema muito sério que nós temos. Então, Renato, agora na parte a endodontia, ela assume a responsabilidade, muitas vezes, daquele protetista, do reabilitador, que não isola absoluto, né? Então ocorre infiltração marginal. O problema vai acontecer na hora? Não, o problema vai acontecer depois de um certo tempo. Então, o que eu penso? Que o endodontista precisa assumir essa responsabilidade de blindagem. Eu acredito que seja o endodontista que tem que assumir isso. Por quê? Para que nós não tenhamos resultados ruins lá na frente, para repercutir para a endodontista. Porque, ao mesmo tempo, o endodontista tem que assumir a responsabilidade de estudar adesão, de ter um bom fotoativador. Então, as coisas são muito ligadas. Nós queremos, muitas vezes, separar. Não, eu só faço endodontia. Ou eu só faço reabilitação oral. E, na verdade, nós estamos falando com 3 profissionais aqui. Eu também, hoje, tenho tentado estudar mais coisas de outras áreas para justamente poder fornecer uma opinião ao meu paciente que é de melhor. É o que você falou, e a história explica, né? Então, por exemplo, a gente fala de infiltração.
Então vamos imaginar o seguinte. Será que nós da endodontia, nós somos capazes de fazer um selamento que não haja infiltração? Será que a gente é capaz disso? Se a gente olhar o selamento, a obturação endodôntica, lá, voltar um pouco para trás, elas eram feitas à base de óxido de zinco e eugenol, né? Cimentos de óxido de zinco e eugenol que interagiam muito bem com os cones de óxido de zinco e eugenol. Porque o cone de gutapercha, ele é 80% óxido de zinco e eugenol. Né? Tem o que? 20% de gutapercha só. Eu não sei porque ele chama cone de gutapercha, ele chama cone de óxido de zinco. Agora, nessa união entre o óxido de zinco com o cimento de óxido de zinco, o cone, formava-se uma massa ideal. Só que essa massa ideal, anos foram estudadas e viram que ela não tem um bom selamento com a parede do canal. Então ela não adere, não sela. Tanto que eu lembro na minha especialização, já faz tempo pra caramba, eu fiz em 1999, era 85% das causas de fracassos endodônticos eram infiltrações coronárias, não apicais. Por quê? Porque nós, a endodontia, não tínhamos uma capacidade disso. Bom, aí veio os cimentos que começaram a conter resina. Né? Então, os primeiros eram cimentos de óxido de zinco com resina, até chegar aos cimentos de resina, onde os cimentos de resina promoviam uma boa adesão. Puxa, mas o cimento de resina que tinha uma boa adesão, ele era menos biocompatível, ele era mais tóxico. Por quê? Exatamente por esse entendimento. Todo cimento, todo componente monomérico resinoso precisa se converter em polímero para ficar não tóxico. Só que se a gente vive um momento onde a gente gosta de dar uma espirrada para fora, um puffing, né, um extravasamentinho, até para provar que a gente limpou muito bem a nosso terço, área apical e forame, se a gente joga um componente dessa natureza, ele vai ter uma toxicidade maior, é fato. Então vamos buscar algo agora que não tenha essa alta toxicidade. Aí veio o mundo dos biocerâmicos. O que são os cimentos biocerâmicos? São cimentos que aumentaram esse componente de biocompatibilidade, vão ser menos tóxicos, vamos chamar o seguinte, são menos tóxicos. Só que agora os biocerâmicos, eles têm boa adesão? Não. Então a gente voltou no primeiro problema. Vocês perceberam como o mundo gira? E se a gente não acompanhar a informação, a gente começa a não entender por que a gente está vivendo isso. Porque dificilmente alguma nova invenção da endodontia ou da dentística aparece. É sempre uma tentativa de aprimoramento do anterior, da técnica ou do material. Só que se a gente está acompanhando isso, a gente entende o que está fazendo, consegue fechar esse círculo. Senão nós vamos ficar rodando ali, sem entender, e cada vez a gente vai ter coisas novas mostrando que o que a gente faz não está funcionando tão bem. Então, eu acho que essa conversa entre nós aqui, e a gente teve essa conversa liderada pelo Paulo, que foi muito mais, acredito, mais seguidos pelos profissionais da clínica geral e da dentística, e hoje com profissionais que seguem mais o Rodrigo, que acredito que sejam mais da endo, eu acho que a gente fecha um ciclo muito legal desse bate-papo, porque são informações que são importantes para o dia a dia para a gente discutir, né? Concordo. Agora, sim, eu acho que a gente pode ponderar algumas coisas até para ajudar o endodontista, porque eu também estou tentando levantar uma bandeira, vamos chamar de bandeira, uma discussão em cima da discussão levantada pelo Rodrigo Ivan e pelo Mioto, que é o seguinte: eu acredito que hoje, com universais, um endodontista controlando muito bem o ambiente pós-finalização endodôntica, que é o mais descontaminado de toda a situação do tratamento. É aquela pós-endo, ali, imediatamente após finalização. Com adesivo universal, um bom fotopolimizador, uma resina bulk, cara, preencha. Faça o preenchimento. Porque eu vou pegar... Enquanto vocês falavam aí, eu separaria aqui uma imagem da minha tese de doutorado. Isso que eu defendi em 2008. Olha só. Olha só. Isso aqui é o comportamento biomecânico do dente que mais fratura na história da humanidade. Pré-molares é o dente campeão de implante. É o campeão de fratura. É o pré-molar superior. O acesso coronário, seja ele uma classe 1, ou seja o acesso endodôntico, eu vou anotar aqui, um acesso, desculpa,
Um acesso endodôntico clássico, ele remove de 3 a 5% da resistência de um dente. Isso significa que o tratamento endodôntico, propriamente dito, ele vai deixar a estrutura dental 95% protegida. Então, aqui, nessa minha fala, que foi a minha tese de doutorado, eu já coloco aqui para vocês, tratamento endodôntico não é o maior fator enfraquecedor de dente. Não é. Não é. Só que você fala assim, tá, mas então se o acesso endodôntico não é o que mais enfraquece o dente, o que enfraquece o dente? Observa que aqui eu fiz uma simulação removendo uma crista. Removi a crista mesial. Desculpa, a crista distal. Veja o quanto que a crista mesial está pagando a conta aqui de todo o campo de deformação. Nessa segunda, eu removo as duas cristas marginais. E aqui eu tenho o famoso preparo clássico MOD. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês, que foi o resumo da minha tese. Uma crista marginal remove 35% da resistência de um dente posterior. Isso significa que a remoção de uma crista marginal equivale a 7 acessos endodônticos com relação à perda de resistência. Eu estou colocando aqui uma relação só para o clínico geral e para o endodontista e para quem tiver da restauradora assistindo. Você sabe então o que sinceramente enfraquece dente? O que enfraquece dente? É dentista, mão pesada, schillenburgianos, aquele cara que ele olha para a crista marginal, ele fala assim, essa crista aqui está socavada, eu vou tirar, vou fazer um preparo. Tem que fazer a endo. Cárie proximal enfraquece dente, que destrói a crista. Então, o que destrói crista marginal é o que realmente enfraquece um dente posterior. Eu aprendi que o dente tratado endodonticamente era um dente frágil por causa do tratamento endodôntico. Eu aprendi isso. Logicamente, durante a minha tese de doutorado, eu fui atrás disso. O que eu encontrei? O acesso endodôntico não enfraquece, ele remove de 3 a 5% da resistência de um dente. E outra coisa, eu aprendi que o dente tratado endodonticamente, ele é um dente desidratado, e por isso ele é frágil. Então me permita só mais um desenho aqui, é rápido. Eu queria só criar o desenho de uma raiz e dizer o seguinte, que existe dois tipos de dentina, a dentina da luz do canal e a dentina da periferia. A dentina da luz do canal é uma dentina que tem de 55 a 60 mil túbulos dentinários por milímetro quadrado. A dentina da periferia é uma dentina que tem de 30 a 35 mil túbulos dentinários por milímetro quadrado. Por quê? Qual que é a diferença? Essa dentina aqui, ela tem menos túbulo e mais cálcio. Essa dentina aqui tem mais túbulo e menos cálcio. Agora, quando a gente remove o tecido conjuntivo pulpar, a dentina que ficou desidratada é essa dentina aqui, que é uma dentina frágil. Aí você fala assim para mim, Paulo, para você que estuda biomecânica de dente posterior e anterior, que minha tese de doutorado foi biomecânica da fratura, a melhor dentina é a dentina periférica. A melhor dentina é essa aqui, ó, é a periférica. E, meus amigos, se a dentina está na boca do cidadão, o periodonto está tomando conta da irrigação dessa dentina. Existe uma irrigação periodontal. Então eu vou resumir. Não é o tratamento endodôntico que enfraquece o dente. Primeiro, que o acesso endodôntico ele remove de 3 a 5% da resistência do dente. Segundo, a melhor dentina no quesito resistência, ela está muito bem hidratada pelo periodonto. Então eu acredito hoje, sabe o que enfraquece o dente? Sobreindicação, excesso de preparo, profissionais despreparados para fazer preparo, excesso de desgaste, excesso de filosofias como, por exemplo, abraçamento de cúspide, aquela filosofia que não acredita tanto na adesão, aquela odontologia clássica, preparadora, com todo respeito, essa odontologia, ela deve ser respeitada. Essa odontologia, Rodrigo, Renato, essa odontologia, ela colocou comida na minha boca. É a odontologia do meu pai. Ela me alimentou. Eu
devo respeitar, mas eu não sou obrigado a aceitar. Hoje eu não preciso aplicar essa odontologia de abraçamento de cúspide, cauda de andorinha, extensão preventiva. Se eu estou na dúvida, eu removo. Eu tenho dúvida se a cúspide é resistente ou não. Ah, eu estou com dúvida. Corta e passa por cima. Nós já saímos dessa odontologia. E é essa odontologia que, sinceramente, enfraquece o dente. Não é o tratamento odontológico. Eu concordo plenamente, Paulo. Eu acho que foi muito bom, porque eu, como endodontista, eu cresci sofrendo de que nós éramos responsáveis pelo enfraquecimento do dente. Não é. Não é. E cada vez mais a gente vê que é a destruição coronária. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, né, interessante aqui, acho que o Rodrigo responder também, porque eu acho que o Paulo respondeu, né? Será, então, se o acesso endodôntico convencional, e eu acredito que você tenha estudado o acesso endodôntico convencional na sua tese em 2018, não é isso? 2008. 2008. 2008 a gente não tinha tantos microscópios. Em 2008 a gente não tinha o acesso ninja, né? Que aqui na endodontia também é uma discussão que para que você tem, já que você tem microscópio, você pode fazer um acesso minúsculo para você diminuir o enfraquecimento do dente. E aí muitas vezes nesse acesso minúsculo, pelo pouco do que eu estou lendo e vendo, até um trabalho do Emanuel lá do Rio, mostrando que você corre o risco de deixar a contaminação quando você tem um acesso muito pequeno. Então a gente pode dizer que o acesso normal, sem ser esse acesso ninja, se ele enfraquece de 3 a 5%, não justifica a gente correr o risco de não limpar para fazer um acesso muito pequeno em termos de fratura de coroa, correto? Perfeito. O que enfraquece dente é retirada de crista marginal. O Rodrigo pode complementar aí. Fora as tomografias, né, que o Rodrigo manja muito. Perfeito, Mioto. Eu acho que a endodontia microscópica, ela mudou alguns conceitos dentro da endodontia. E o primeiro deles é a abertura coronária, é a cirurgia de acesso. Isso mudou para quem trabalha com microscopia. E eu não gosto muito de nem ficar no convencional e nem no minimamente invasivo ninja. Eu gosto de um termo assim, minimamente suficiente para você conseguir visualizar e preparar o canal. Não pode, de forma alguma, atrapalhar a descontaminação. E a gente percebe, Renato, que algumas vezes o pessoal entra numa seita, eu sou da minimamente invasiva. E o cara não consegue colocar uma nave tip lá dentro do canal para irrigar. A butapercha não entra. Aí não tem... exatamente. Aí você não consegue obturar direito, você não irriga direito, aí você está comprometendo a descontaminação. Aí não... E essa aula que você deu para nós aí nos tira um peso das costas, né, Renato? Claro. A endodontia carrega 50 anos. O PV, a gente carrega essa responsabilidade há mais de 40, 50 anos de que a endodontia é que enfraquece o dente. Então, muito obrigado por essa deu aí. Depois, o PV tem 1 milhão de conteúdos lá sobre isso, né? Sobre esse material, já conversou sobre em outras lives. O PV tem artigo publicado, tem muito material sobre isso. Cara, assim, eu posso tranquilamente aqui, cara, compartilhar com vocês um monte de coisa. Eu não sei, Rodrigo, sinceramente, é que as pessoas acham que talvez a gente tenha um script. A gente tem script nenhum, né? Passamos nada. Até para ficar uma coisa super natural aqui. Só que, assim, cara, eu preciso colocar algumas coisas aqui. Já que você está me dando essa oportunidade, eu vou virar. Em agosto de 2019, eu escrevi isso aqui, ó. Substitua as restaurações MOD de amálgama. Por que MOD? Porque MOD são as restaurações sem crista, por resina, e previna implante. Cara, isso aqui foi publicado em agosto de 2019, baseado na minha tese, que foi publicada aqui em 2008 no JPD, parte 1 e parte 2, no artigo do Rafael Rato Moraes e com o Nick Oppidan, são dois, um JDR e um Dental Materials, e no Clinical for Investigation da minha orientada de doutorado, a Fabrícia Pereira, que hoje é professora da UNB. Eu falei, substitua os MOD de amálgama por resina e previna implante. Eu falei isso 8 meses antes da pandemia.
Eu não sou profeta, eu só usei a ciência a meu favor. O que aconteceu dia 18 de março de 2020, 8 meses depois? Parou o mundo. Dentista fecha o consultório, acabou pacote de viagem, restaurante, não vende cerveja, todo mundo trancado em casa, a mãe virou professora digital. Em maio, o dentista reabriu o consultório. O que aconteceu nos consultórios dos dentistas quando a gente reabriu depois do primeiro lockdown, em maio do ano passado? Fratura vertical de pré-molar, dente sem crista marginal virando implante, fratura de placa, fratura de raiz, o endodontista com consultório cheio de fratura de raiz, pino metálico trincando raiz, restaurações de excesso, excessivas, né? Restaurações extensas de amálgama trincando. Virou isso aqui, ó. Isso aqui é a rotina do endo hoje. E eu tô vendo isso aí, Rodrigo, porque a gente troca muita ideia. Eu troco muita ideia com vocês. Isso aqui é todo dia no consultório. Todo dia. Isso aqui é do dia a dia. Agora, eu não tô falando, eu não tô falando que nós vamos trocar, por exemplo, a necessidade de trocar esse amálgama aqui. Mas esse aqui deveria ter sido trocado. Se tivesse trocado, a gente teria evitado esse implante aqui. Agora, esse aqui não. Esse cara aqui, ó, esse amálgama vai viver mais que o paciente. Sabe por quê? Olha que maravilha de crista marginal. Ele pode até ter, nesse caso ele não está, mas mesmo se ele estiver com tratamento endodôntico, ele tem crista marginal, cara. Crista marginal representa 70% da resistência de um dente. É 35 aqui, 35 aqui, ó. Se tem crista marginal, larga. Não precisa trocar. Agora aqui não. Aqui já era. Olha o tamanho desse amálgama. Aí você fala assim, Paulo, mas por que o amálgama que está na minha boca até hoje está sobrevivendo há 25 anos? O mundo mudou, o amálgama não mudou, mas o mundo mudou. As pessoas estão apertando cada vez mais os dentes. Aí entra naquela linha da ansiedade, do apertamento dental, que é a linha que eu pesquiso bastante. O que mudou no mundo? Transtorno de ansiedade, baixa qualidade de sono, hábitos alimentares. As pessoas mudaram. A alimentação mudou. A qualidade de sono mudou. Piorou. Mudou para pior. As pessoas estão dormindo mal. E uma noite mesmo porque elas estão dormindo do lado do celular, né? O celular faz bzz, aí você já acorda para ver o que é. Exato, exatamente, Renato. O mundo mudou, cara. A tecnologia está deixando a gente cada vez mais com distúrbios psiquiátricos, com transtorno de ansiedade, com síndromes como síndrome de burnout, depressão, estresse. E isso tudo vai desembocar lá no consultório, ou do endo ou do reabilitador, porque dente trincado hoje, cara, é moda. Dente trincando é moda. E a tendência é piorar, com toda sinceridade. Agora, vai lá naquele post, eu convido todo mundo aí depois, vai lá no post que eu fiz em agosto de 2019, quando eu falei substitua o amálgama por resina e previna implante, tem 700 comentários. Vai lá para você ver o que está escrito. Gente fala, nunca, a resina da canal, vou trocar a resina, o amálgama por quê? Para provocar canal. Teve gente que escreveu assim, eu não tenho que prevenir o implante, porque o implante não é doença. Eu sou um dentista, eu previno é cárie. Eu não previno implante não é doença. Puta merda. Você escutar um negócio desse aqui dá até tristeza. Né? Eu tenho que prevenir resina, eu tenho que prevenir tudo, eu tenho que prevenir endo, eu tenho que prevenir prótese. Né? A gente acredita sempre na prevenção como princípio de tudo. Né? Mas é isso, cara. Eu acredito que, sinceramente, eu tenho pregado isso há bastante tempo. Eu quero ter mais oportunidade para falar isso. E a minha tese está publicada, está lá, a minha tese inteira, o pessoal perguntou aí, ó, ela completa lá, com 300 e tantas páginas, está lá na biblioteca digital da Unicamp. Coloca lá Soares PV que você vai encontrar. E, cara, tá claro pra gente, tratamento endodôntico não enfraquece dente. Não enfraquece dente. Perfeito. Perfeito. E outro, quer comentar alguma coisa? Não, eu tô dando risada porque eu vi um comentário do Jacozinho aí, do professor Luiz Pinola lá de Portugal, que deve estar no meio da noite dele lá assistindo, falando que a gente está prejudicando o sono dele. Cuidado para não apertar o dente aí, Luiz, senão você vai ter que tratar o canal aí. Portugal já está com 4 horas na frente aí. Você sabe o que aconteceu essa semana com um amigo meu, um grande amigo meu, meu padrinho de casamento, cara, brother.
ele fraturou um dente, cara. Final de semana, tava comendo salame. Eu não sei se ele tá aí, eu não vou falar o nome dele, mas ele deve estar aí. Comendo salame e fraturou o dente. Não foi o salame, né? Foi o salame. Né? Foi o salame, né? Foi o salame. Aí ele perguntou para mim, e a esposa dele trabalha com reabilitação. Ele falou, na hora de fazer uma MOD, eu faço com resina composta, eu faço de cerâmica. Qual o melhor material, PV? E eu já vou mandar outra pergunta para você. PV, quando o endodontista termina uma endo de um dente tratado endodonticamente que não tem crista vaginal, ele colocando a resina flow já melhora bastante? Show de bola. Vou responder a segunda primeiro. Cara, se ele tiver um bom fotoativador na mão, e se ele tiver um adesivo universal, aquele que ele só precisa fazer o ácido fosfórico no esmalte, e se ele selar, se ele subir o manhão com resina flow, é a melhor coisa que ele pode fazer naquele momento. Melhor do que a resina flow seria ele esculpir uma resina de alta carga, alta quantidade de carga, uma resina condensável. Mas, sinceramente, para um endodontista que está entregando, é melhor do que qualquer outro material que está sendo utilizado por aí. Ionômero de vidro foto, cotozol, eugenol, IRM. Cara, se o endodontista fizesse isso, nós teríamos salvado um monte de dente que entre a endo e a restauração vira implante, cara. Vocês sabem disso. Tem muito paciente que roda por aí 2, 3 dias até chegar no agendamento da restauração. Quando ele chega lá, ele já chega com indicação de aumento de coroa, pine coroa ou implante. Se o endodontista fizer isso, ele está salvando. Ele está salvando. Ele está prevenindo fratura. Isso é fantástico. E aí, para responder sua segunda pergunta, eu vou pegar aqui, ó, trabalho do JPD, influência do material da técnica restauradora no comportamento biomecânico de dentes tratados endodonticamente, parte 1. A parte 1, a gente já mostra isso. Deixa eu passar. O que a gente avaliou? Nós avaliamos 2 situações. De MLD e todos os dentes aqui tratados endodonticamente. Todos. O que a gente percebeu? Que quando você restaura com resina composta e quando você restaura com uma indireta cerâmica, você tem o mesmo comportamento de resistência. É o mesmo comportamento. Tá? Independente se você vai com resina composta ou com cerâmica. Nesse caso aqui, ó, o grupo ST são os dentes rígidos. Essa aqui é a resistência de um pré-molar. O dente aguenta 1.125 newtons de força, newton por milímetro quadrado de força. Se eu restauro com resina, eu elevo ele a 900. Isso aqui, ó, esse aqui é o MLD aberto quando ele sai da endo. Ó. Quando ele sai da endo. O MLD restaurado com cotozol, ele está com 379 de força. Ele cai 4 vezes a resistência do dente. E não é por causa do tratamento endodôntico, é por causa da ausência de crista. E aí, quando eu restauro com resina, eu multiplico por 3 essa resistência. Essa é a parte 1. A parte 2 desse trabalho que a gente publicou no JPD, a gente mostra também que nós calculamos como que esse dente deforma. E aí o que a gente percebeu, cara? Literalmente, não é um acesso endodôntico, é a remoção de crista marginal. É a remoção de crista. E tem aquela questão do restaurar com cerâmica e resina. Olha o quanto que a parede de um pré-molar restaurado com amálgama, MOD, ou sem nenhum material restaurador, tipo cotozol, deforma. 800 microdeformação. Quando eu restauro ele com resina composta, olha o quanto que ele cai. Ele cai para baixo de 100 microdeformação. O que isso significa? Na boca de um ansioso apertador, bruxismo em vigília, se eu tenho um MLD de resina, eu tenho quase que um dente restaurado, quase que um dente rígido. Se eu tenho um MLD de amálgama, eu tenho praticamente um dente com cotozol. Eu tenho um dente sem nenhum material restaurador. Um dente desprotegido. Só complementando, se tem um dente restaurado com resina, bem convertida. Boa. Esse é o fundamento de tudo. Uma resina bem polimerizada, bem convertida. Caso contrário, eu posso ter um problema sério aí de percolação, infiltração,
ou um comprometimento, que eu também já vi dentes com resina composta fraturar verticalmente, mas aí já é muito mais um problema de adesão, um problema do polímero. Por isso, eu criei alguns insights aqui, eu não sei quando, só para eu não esquecer, eu já tinha escrito isso aqui algumas vezes. Nós somos uma geração de dentista LED dependente. Nós somos uma geração de dentista LED dependente. Outra coisa que eu acho que é uma conclusão aqui do que eu estou vendo, que a gente está discutindo. Todo super especialista é um profissional limitado. E é por isso que a gente tem que fazer isso que o Rodrigo Vivan está fazendo, ó, colocar diferentes especialistas conversando sobre o mesmo tema. E já vou colocar aqui também, tratamento endodôntico não é o maior responsável pelo enfraquecimento dental. Não é. E não pode ser. Isso aqui, ó, sinceramente, já resume algo que eu carrego comigo. Eu acho que as pessoas que estão assistindo essa live têm que carregar consigo. Tem que levar com vocês. Tratamento endodôntico não enfraquece dente. Que maravilha. Nessa aí vai para aula. Vai para o keynote daqui a pouco já. Já vai entrar lá. É isso aí, irmão. Eu te mando os papers. E vai ser o slide com mais orgulho que você vai pôr, né? Com certeza. Mioto, vou entrar um pouquinho agora em diagnóstico. PV, eu acho que essa parte e Renato, essa parte de enfraquecimento, acho que a gente já fechou bastante aí. Ficou legal. Eu vou entrar um pouquinho agora no diagnóstico, com o Mioto e o PV também, claro. PV, Mioto, queria conversar com você sobre... Com os dois, na verdade. Quando você vai fazer um clareamento, alguns dentes, eles apresentam sensibilidade pós-clareamento. E a mesma coisa acontece, PV, quando você vai fazer uma restauração, quando você vai fazer uma faceta, alguma reabilitação. E muitas vezes, o culpado da história acaba sendo o reabilitador que fez a faceta ou o próprio endodontista ou clínico geral que fez o clareamento. Eu queria que vocês me explicassem, de uma forma simples, direta, básica, como que o clínico geral pode fazer testes clínicos para que ele possa saber se o dente, o status da polpa, se ele está comprometido ou não, antes de fazer ou o clareamento ou antes de fazer a restauração, a reabilitação do dente. O que ele precisa saber e conhecer do dente? Eu abro mão de todo o meu direito de fala, transfiro até minha carga horária de fala aqui para o Renato, porque eu aprendi tudo com ele. Então, eu nem tenho coragem de falar na frente. E olha, e vai ser... Quantas vezes já discutiu? Isso é disruptivo, hein? Isso é disruptivo. Quem tá aí Paulo, vai... Quantas vezes a gente já discutiu esse tema junto, hein? Nossa Senhora, muitas vezes, mas eu só aprendo com vocês. Só que hoje vai ser a primeira vez que eu estou igual a você. Sem meia. É um viado. Mas vamos lá. Essa pergunta é muito interessante, porque a sensibilidade ela é muito mal interpretada, vamos chamar assim. Ela é muito mal entendida. Desde pelo paciente que acha que se teve sensibilidade o dentista é ruim, né? E que se não teve sensibilidade o dentista é bom. Até pelos próprios profissionais que acabam usando a sensibilidade como um fator e parâmetro de tratamento. Então, eu gostaria de dizer algumas coisas que, assim, acho que na odontologia, né, posso dizer até, talvez, no ser humano, né, não é sempre que a gente tem dor, a gente tem um dano, e não é sempre que quando a gente não tem dor, a gente não tem nenhum tipo de dano. Então, acho que o primeiro ponto é isso. Para um outro lado, a gente tem que aprender a fazer diagnóstico. Porque para entender dor e sensibilidade, a gente tem que entender o próprio paciente. Eu falo que para a gente poder responder sua pergunta sobre clareamento, ou para poder saber entender a sensibilidade pós-operatória, a gente só tem que saber duas coisas. O paciente e o material que eu vou usar e aplicar. Se a gente conhecer do paciente do material que eu vou usar, a gente consegue ter previsibilidade, que eu acho que é a palavra mais importante de tudo na odontologia. Então, diagnóstico é importante, conhecer o paciente é importante e conhecer o limiar do paciente é importante. Porque qual que é a pior dor que tem para você, Paulo? Qual que é a pior dor que tem? A minha, né? Eu aprendi isso com você. A sua, exatamente. Por mais que o cara fala, não, a dor de ouvido é pior que a dor de nariz.
Não importa. Para mim, a pior dor é a minha. Então, para o paciente, o que ele está sentindo é desconforto. Esse é o nome. Então, existe dois tipos de sensibilidade que eu vejo dentro da odontologia de forma geral, né? Dentária, vamos chamar assim. Um é a sensibilidade através de um processo que está doente, né? Uma polpa doente, um processo que está instalado, então aquela polpa não está funcionando normalmente, ela já está com um aumento do processo circulatório, já está com edema interno, e ela tem um limiar de sensibilidade maior, com mediador químico sendo liberado, compressão de terminação nervosa. Então ela tem um processo instalado. Um outro tipo de sensibilidade é através de um processo que está sendo... o dente está sendo estimulado, mas aquela polpa está normal. Ah, então quer dizer que dente normal também tem sensibilidade? Tem. Quando você gera qualquer tipo de estímulo naquele tecido, ele vai responder. Né? Por exemplo, o assunto que o Paulo mais domina, são as lesões cervicais. Né? Então, existe sim áreas de permeabilidade de determinados dentes? Sim, existem. E aí eu falo aqui, a gente ainda não provou isso, né, Paulo? Mas talvez um dia a gente consiga. Será que o dente que mais sofre na lesão cervical que o Paulo estuda não é o dente que mais sofre sensibilidade no clareamento? Não é aquele pré-molar que está sofrendo ao longo do tempo e está se alterando? Pode ser? Então, poxa, mas como é que eu vou saber? E respondo sua pergunta. Diagnóstico. Então a gente tem que fazer diagnóstico do tecido mole e diagnóstico do tecido duro. Como é que faz diagnóstico de tecido mole? Teste de sensibilidade. Nós, dentistas, não endodontistas, dentistas, temos que aprender a usar como rotina fazer o teste de sensibilidade. Ah, mas isso é um absurdo, isso o paciente dói. Para quê? A gente precisa conhecer o paciente, a gente precisa conhecer o limiar do paciente, o que é muito para aquele paciente, o que é pouco para aquele paciente. Então, o clareamento, como você perguntou, é uma das únicas terapias, tratamentos da odontologia que você estimula todos os dentes ao mesmo tempo. Porque quando você restaura um dente e o paciente fala, poxa, ficou sensível, você sabe o que você fez. Na sua cabeça vem o que você fez. Você fala, poxa, foi meu preparo, minha broca não estava tão nova, chegou muito perto, eu coloquei meu material ali, eu coloquei uma resina muito próxima. A gente tem informações na nossa cabeça que faz a gente não entrar em pânico. E por que no clareamento a gente entra em pânico? Quantas vezes eu já ouvi pessoa falando, você deu sensibilidade, para. Tudo bem, para. Mas, então quer dizer que você não continua? Por que não entender essa sensibilidade para saber se você pode continuar e como você pode continuar? Então, entender o paciente. Porque muito pode ser muito para um, pode ser não tanto para o outro. E como, quando o paciente fala, nossa, eu estou com sensibilidade, será que todos os dentes estão com a mesma sensibilidade, com a mesma intensidade, sendo estimulado do mesmo jeito? Não. Então, na verdade, o teste de sensibilidade faz com que você entenda aquele paciente como um todo, e nesse teste que você está entendendo o paciente como um todo, você vai perceber que um ou outro dente, um determinado quadrante, este paciente responde diferente do normal dele, não do normal que você interpreta como normal. E quando ele está respondendo diferente do normal dele, é uma área que requer atenção. É uma área que requer um diagnóstico adicional. Porque às vezes ele tem uma cárie que você não viu. Às vezes ele tem uma lesão cervical subgengival não cavitada que você não viu. Tô certo, Paulo? Às vezes ele tem áreas de estímulos externos que você não viu. E que aí cabe você primeiro cuidar daquela situação para depois estimular todo mundo. Então eu preciso bloquear as áreas de permeabilidade antes de fazer um clareamento? Esse é o ideal, se você não quer ter sintoma. Só que não quer dizer que o sintoma também seja dano. O professor Marcos Sod, lá de Porto Alegre, ele publicou um trabalho lindo, onde ele usou oxímetro de pediátrico em incisivo central, mostrando a alteração da saturação de oxigênio pós-clareamento.
E ele mostrou que no primeiro dia cai 0,1%, no segundo dia mais 0,3%, e no 17º, no 15º dia teve uma diminuição do grau de saturação de menos de 1%. E que depois de 15 dias voltou ao normal. Então a minha pergunta é, se você diminuiu menos de 1% o grau de saturação do conjuntivo pulpar e voltou ao normal, isso é dano? Não. O clareamento gera dano? Não. Mas ele tratou e viu dentes normais. Então o dente normal responde com uma ligeira queda e volta ao normal. Mas e o dente doente? A gente não pode dizer que o dente doente responde igual ao dente normal. Então a primeira coisa, a gente precisa perguntar pro dente. Ô dente, você tá bem? Dá para ir? Podemos fazer? A polpa fala. Só que a gente precisa entender a resposta. Então o teste de sensibilidade, na verdade, é uma comunicação para a gente entender. Legal, essa polpa está doente. Se ela está doente, vejam o motivo. Curem esse motivo. Tratem esta causa. Agora, você pode estimular essa polpa, que ela não está mais doente. Agora, quando essa polpa ela está normal, você pode estimular. Não quer dizer que ela não vai ter sensibilidade, mas quer dizer que essa sensibilidade não vai gerar dano. Isso que é muito importante. Então, sensibilidade não necessariamente é um dano. Isso é importante. E não sensibilidade, de novo, não necessariamente é um não dano. Então, o diagnóstico de tecido mole é fundamental. Por mais que as pessoas falem, não quero fazer teste de sensibilidade, não quero porque é ruim, o paciente não gosta. Poxa, tem tanta coisa que a gente não gosta, tem que fazer. Se vocês querem responder e conhecer que tipo, e prever, ter a previsibilidade de uma possível sensibilidade, você tem que conhecer o paciente, isso é óbvio. Né? E o diagnóstico de tecido duro? O diagnóstico de tecido duro envolve a identificação de também alteração da normalidade. Por exemplo, tem fotopolimerizadores, o Paulo falou do Valo, ele tem lentes que transiluminam. Então você tem lentes de transiluminação que te mostra as diferentes áreas de mineralização. E por que isso é importante? Porque o clareador ele libera um radical de oxigênio reativo que ele permeia muito melhor e muito mais facilmente na área orgânica, na malha orgânica. Dentes mais orgânicos, eles permeiam mais. E dentes menos orgânicos permeiam menos. Então, a não uniformidade de um dente, a gente consegue identificar isso com a não uniformidade dessas transiluminações. Então, todas são informações importantes na hora da gente conhecer o diagnóstico do tecido mole e o diagnóstico do tecido duro. Então, sem falar nas lesões cervicais, que hoje é o principal acesso de um dente não cariado, vamos chamar assim, não doente, né, não uma restauração infiltrada, para poder, que comunica com a área externa e a área interna, que é o que o Paulo mais estudou e diagnosticou na vida, são essas lesões cervicais. Então é uma soma de diagnósticos e de informação para poder entender. Resumindo, o clareamento ele não é um dano, ele só precisa ser bem conduzido com materiais com maior estabilidade possível. Já é difícil você controlar peróxido, porque ele já é um íon reativo, instável. Então você vai ter marcas com mais ou menos estabilidade. E quanto mais estável, mais gradual é essa permeabilidade, com menos radicais chegando ao tecido conjuntivo pulpar. Não esqueçam que o radical de oxigênio ele permeia melhor em área orgânica. O esmalte é menos orgânico que a dentina. Que a dentina é menos orgânica que a polpa. Então a polpa absorve isso. Isso é um problema? Não é um problema. Ela está acostumada a metabolizar isso. A nossa mitocôndria usa radical de oxigênio. O nosso macrófago libera radical de oxigênio reativo quando está trabalhando. O nosso organismo vive com radical de oxigênio reativo, radical livre de oxigênio. Agora, a capacidade de suporte disso está relacionado e é individual ao sistema enzimático de proteção. São enzimas que nós temos e controlam tudo isso. Então, não é um veneno que a gente está aplicando. O problema é que a diferença de veneno e remédio é só a dose. Então, a gente precisa entender a dose que eu estou aplicando para o substrato que está recebendo. A mesma quantidade
de anti-inflamatório não funciona igual para mim do que para vocês. Por isso que a gente precisa entender o paciente, e entender o paciente é entender o complexo polpa e estrutura dentária. PV, Tá. complementando o que o Mioto falou, o Mioto, talvez ninguém tenha essa explicação de polpa, como o Mioto consegue simplificar essa informação. PV, associado ao teste de sensibilidade, a tudo que o Mioto falou, é claro que isso demoraria horas e horas, né? Mas existem alguns, por exemplo, testes clínicos, por exemplo, desoclusão. Você perceber alguns pontos na anamnese do paciente que podem induzir ou mostrar que esse paciente está diante de um quadro de hipersensibilidade dentária ou já o início de uma lesão cervical não cariosa? Então, hoje nós acreditamos, foi ótimo você colocado isso, Ivan, porque complemento o que o Renato falou, hoje nós acreditamos que a hipersensibilidade dentinária cervical, ela é o primeiro sinal, como ela é sentido pelo paciente, então ela vai ser o primeiro sintoma de uma futura lesão cervical não cariosa. Isso já está muito claro para a gente. A questão é a confusão que é gerada em cima da sensibilidade dentinária em relação à hipersensibilidade, em relação à sensibilidade pós-operatória. Porque todas as três têm o mesmo desfecho. Uma dor com alta intensidade e curta duração. O paciente relata que sente um choque. Quando você avalia o paciente, você observa, agora, não mais sintomas, mas sinais como exostose vestibular maxilar, torus lingual associado, faceta de desgaste discoide, trinca vertical, paciente desocluindo em grupo, você começa a agregar todos esses dados, você já começa a pensar esse paciente como um fator de risco para hipersensibilidade dentinária. Alguns desses pacientes vão acabar lá na endo, no tratamento endodôntico, a gente sabe disso. E aí, lá em Sorocaba, eu estava com um microfone na mão, o Renato com outro microfone, eu realmente estava sem meia, eu estava usando um tênis sem meia, ele fica me zoando até hoje por causa disso. E por isso que você é o gato e eu sou o careca, velho. Eu fiz uma pergunta assim para ele, Renato, quantos endodontistas no Brasil estão realizando tratamento endodôntico de pré-molares com diagnóstico de hipersensibilidade dentinária? Porque a gente sabe que isso acontece, o paciente chega num quadro de desespero, e o dentista também, falou, ó, trata o canal. A gente sabe que isso existe. Ele respondeu assim para mim, eu fui cutucar, né? Ele respondeu assim, a mesma quantidade de profissionais da dentística que aplica dessensibilizante em dente com pulpite. E quando eu escutei isso, o que ficou muito claro para a gente? As áreas não se comunicam, né? Então, Exato. será que aquele paciente que chegou no meu consultório com hipersensibilidade dentinária, ele já não tem uma sensibilidade instalada? Estou falando aqui as coisas que eu aprendi com o Renato. Será que é realmente uma sensibilidade provocada? Então, assim, respondendo sua pergunta, Vivan, eu acredito que o dentista, para ele diagnosticar se a hipersensibilidade, seja a sensibilidade instalada, eu acho que o teste de sensibilidade é importante para o diagnóstico pulpar. Acredito que o teste de jato de ar é importante, mas também observar outros sinais bucais que vão colocar esse paciente na linha da doença não cariosa. E no que a gente chama hoje de envelhecimento precoce pulpar. Porque esse dente levando porrada mais do que os outros, a polpa vai envelhecer mais rápido. Então, aqui, essa linha que eu falo de envelhecimento precoce bucal, envelhecimento precoce dental, ela também serve para polpa, envelhecimento precoce pulpar. É uma polpa mais envelhecida. Manda aí, Renato. Eu quero interromper porque acho muito importante a gente responder uma pergunta que veio agora. Eu queria falar para vocês que às vezes eu não consigo ver as perguntas, tá? Mas de vez em quando eu vejo. Exatamente essa daqui, ó. Eu sinto dificuldade, mais dificuldade é depender do paciente para fazer o diagnóstico. Mesmo comparando com M arcada, o paciente não consegue exprimir o que sente. E a gente se confunde. Então vamos lá. Isso é um ponto bem legal de discutir, porque na hora da gente fazer o teste, a gente depende do paciente, claro, porque a gente está estimulando ele, e é ele que vai nos dar essa informação. A gente só precisa ler
essa informação. Mas o ponto é, o sintoma dele não é o mais importante, e sim como o sintoma vai embora é importante. Então, de uma forma, não sei se é essa a pergunta, tá? Mas só para agregar, quando você coloca o teste de sensibilidade, e é bem importante dizer que o teste de sensibilidade tem que ser feito com spray de gás frio, numa bolinha de algodão compatível com a cervical do dente. Tubete de gelo não adianta, porque ele acaba derretendo e acaba estimulando outros dentes. Então, e outra, o teste de sensibilidade, ele funciona uma vez. Se você aplicar e testar o mesmo dente mais de uma vez, já teve contração de fibra e ele não vai responder da mesma maneira. É a primeira vez, porque a gente não pode errar. Então, isolar relativamente aquele paciente, deixa aquele dente seco, não pode ser aquela saliva que está toda interferindo. Pede ajuda, porque alguém tem que espirrar o gás numa bolinha de algodão para você. Senão não dá tempo de você levar o algodão frio para o local do teste. É a Maju ou é a Beatriz? É a Maju, cara, desculpa. Manda um beijo para ela. Não, ela é mais importante do que você, Paulo. Oi, Maju. Oi, tio Renato. Tudo bem? Oi, tio Rodrigo. Já é muito parecido. Já o papai vai ver, tá? Seu desenho. Ela é mais importante do que a gente. Fica tranquilo. Com certeza. O futuro está aqui, né? E aí, irmão? Então, na verdade, quando a gente coloca o estímulo e a gente pede para o paciente levanta a mão quando ele sente o desconforto, e ele levanta a mão, e a hora que ele levanta a mão, porque às vezes ele levanta muito a mão, você levanta meio a mão e a gente fica em dúvida, quando ele levantou a mão alto ou baixa, não é o mais importante. Remova o estímulo e fala para ele abaixar a mão na mesma intensidade que o desconforto vai passar. É essa velocidade de declínio que nos dá informação da velocidade do refluxo daquele conjuntivo pulpar. É aí que a gente consegue entender esse dente está tendo um refluxo rápido ou aquele dente não consegue ter refluxo. Quer dizer que ele está com uma congestão interna. Então é muito importante que não é o que o paciente sente, e sim como esse desconforto vai embora, que é onde a gente colhe informação para entender a normalidade ou o diferente da normalidade. E o que é normal? É o que todos os seus vizinhos e todos os seus pacientes, os dentes daquele paciente, porque dentro de um mesmo paciente nós temos diversos pacientes, estão respondendo. E aí a gente entende o padrão de todos e vê quem difere do padrão. Só cortando, viu, Paulo? Tô te ouvindo aqui, Renato. Não, só te cortando, só para explicar. Você estava explicando e eu acabei te cortando. Desculpa. Não, cara. Pelo contrário. Você complementou. Eu aprendi o teste de sensibilidade com você. Foi com você, Renatinho. E foi naquela discussão nossa, onde eu, com toda sinceridade, vou abrir meu coração aqui, cara. Eu sou especialista em dentística. E eu sou limitado. Eu tenho que assumir isso. Todos somos. Eu sou limitado. Essa limitação, ela não é feia, não é uma coisa feia, pelo contrário, você assume que a gente tem que estar sempre aprendendo com alguém que estudou mais algo que você, sinceramente, não domina agora. Sabe qual que é o meu medo? Meu medo é do profissional que é desinformado, mas ele acredita que ele não precisa. É o desinformado com atitude. Eu tenho medo desse cara. Se ele for professor, então, ele está cometendo um desserviço. Exato. Agora, eu sou limitado. Em endodontia, eu aprendo com vocês todos os dias. Todos os dias. Quando eu falo assim, envelhecimento pulpar, nódulo pulpar, calcificação pulpar, trinca dentinária, acesso endodôntico, tudo que está em volta da minha rotina clínica, eu estou aprendendo com vocês. E o diagnóstico pulpar, ele mudou minha vida, cara. O diagnóstico de sensibilidade, ele mudou minha rotina clínica. Eu tenho certeza absoluta que eu já apliquei dessensibilizante dentinário e dente com dor instalada, Renato. Eu tenho certeza absoluta. Porque eu já dessensibilizei muito. É um privilégio nosso, né? Eu falo que é um privilégio nosso podermos errar. Eu falo que nós podemos errar, desde que a gente saiba reparar. A gente tem esse poder. O problema é a gente não querer reparar o que a gente mesmo está aprendendo com os erros, né? Maior aprendizado é com ele. Exato. Fantástico. Exato.
Pessoal, nós teríamos mais três dias para ficar falando muitos assuntos dessa inter-relação, mas nós vamos deixar um gostinho de quero mais, né, PV? Porque para falar para frente, nós vamos ainda montar um congresso com nós três juntos no palco, com certeza, para que vocês possam estar. Aí seria lindo. Isso vai ser algo bem legal. Eu queria, Mioto e PV, agradecer vocês dois, o público, o Renato de tempo, o PV que o Renato tirou da caixinha da Endo também. Hoje eu oriento dissertações de mestrado, doutorado, baseado em outras coisas, porque eu saí da caixa da Endo, baseado em conhecimento. Então, Renato, obrigado. PV, obrigado. Eu queria agradecer. Eu que agradeço. Queria agradecer todo mundo que está aí, que ficou. Foram 8 dias de live comigo. 8 dias. Nós começamos domingo passado e estamos encerrando hoje com chave de ouro aí com o Renato, com o PV, por vocês estarem aqui conosco e podem ter certeza que foi só um passo inicial que foi dado para que a gente possa democratizar conhecimento de qualidade nessa plataforma que é o Instagram. Então, nós vamos começar a trabalhar conteúdo de qualidade aqui no Instagram, como o PV já faz, o Mioto já faz. Na Endodontia, nós vamos fazer isso também. Tá bom? Então, vou deixar um recado final aí, PV e Mioto, que vocês possam falar. Deixa um recado de vocês para o pessoal que tem com a gente. Vai lá, Renatinho. Pô, Rodrigo, eu acho que tem que te dar parabéns pela iniciativa e atitude. O Paulo falou bem. A gente, dentro do curso de especialização de endo, né? Você coordena, eu coordenei durante 20 anos. E a gente sempre procurava convidar professores para falar dos assuntos que a gente não dominava, né? A gente sempre tinha as aulas endopério, endoprótese, endodentística. Mas a gente não conseguia chegar nessa profundidade que a gente está conseguindo hoje. Porque quando a gente convidava, era muito o professor da outra área dando a abordagem dele. E agora a gente está conseguindo realmente fazer uma inter-relação das dificuldades e dos aprendizados. Eu aprendi muito com o Paulo, tenho que dizer demais. Essa inter-relação de áreas nos ensina, né? Você, mesma coisa, o que a gente aprende, mesmo sendo da mesma área, eu acho que a gente precisa se ouvir mais. Não as pessoas, mas as áreas. A gente fala isso em congresso já há algum tempo, onde a gente precisa, enquanto as áreas não estudarem juntas, nós vamos ter sempre informação divergente. E isso até é uma sugestão para os programas de pós-graduação, porque os programas de pós-graduação formam dentistas usando teses que são desenhadas e métodos desenhados para responderem às próprias dúvidas. Só que, na verdade, a minha dúvida da endodontia, ela é diferente da dúvida do Paulo. Mas o paciente é o mesmo, o processo é o mesmo, a dor é a mesma. Então, do mesmo jeito que essa pergunta que acho que aproximou muito a gente, quando ele perguntou, pô, quantos dentes aí vocês estão abrindo sem precisar? Eu falei, quantos vocês estão passando verniz em pulpite? É exatamente isso, porque ele domina tudo sobre a blindagem, a obliteração das áreas sensíveis. E eu não tenho noção. E a gente fica estudando o quê? Quando o dano já está lá dentro. Mas tem pacientes que transitam isso. E isso que é o mais importante para a gente conseguir realmente fazer um bom diagnóstico. E a gente só vai conseguir fazer o melhor tratamento quando a gente conseguir fazer um bom diagnóstico. Devemos ser os melhores possíveis para os nossos pacientes sempre. Não é esse o ponto? Então, parabéns pela iniciativa, acho que foi fundamental você fazer essas lives, porque essas lives traz essa discussão, não é somente a outra área falando, que era o que sempre acontecia. Eu acho que a pandemia e as mídias sociais deram a oportunidade da gente se ouvir, conversar e de uma forma polida discordar e agregar. Então, eu acho que isso é o crescimento de todos. Então, parabenizo, e estar com o Paulo aqui é sempre uma honra, né? Valeu, Toda irmão. vez que eu falo com ele, eu ganho mais uns 200 seguidores. Eu sei que são seguidores dele.
Deixa eu ver o que é esse carinha aí, né, assim. Então eu agradeço demais vocês. Paulo, você mora no meu coração, amo sua família, né, suas meninas aí. A gente está Obrigado, irmão. morrendo de saudade de você. Rodrigo, sem palavras, um grande beijo para o Miguelzinho aí, para a Raíssa, também esperando vocês aqui. O meu dia, minha vida estará completa quando eu tiver os vocês dois, as duas famílias aqui. Um beijo para vocês. Com certeza iremos. Obrigado, Renato. Obrigado. Rodrigão, vou fazer as palavras do Renato as minhas, cara. Parabéns pela sua estratégia, pelo seu pioneirismo. Você mandou benzaço na semana e você mostrou que a endodontia, ela, além de poder contribuir, cara, você pode ser protagonista de muita discussão. Muita discussão. A endo, ela não é o meio do caminho, nem o final de nada. Ela é protagonista em muitas discussões, ela é protagonista em muitos desfechos, em muitos, em muitas arestas que existem entre as especialidades. E dá para a gente corrigir isso, igual esses ditados populares, esses dogmas que a gente acabou quebrando aqui na live. Eu acredito que isso é importante. Você colocou um hashtag aí, né? Endo não enfraquece dente. Eu acho que isso deve ser um hashtag cada vez mais divulgado, porque a gente forma diferente e valorizar outros pontos que são tão importantes quanto o enfraquecimento. E, cara, dizer o seguinte, seria um prazer, uma honra, o I Know, ter vocês dois. Tá? Então, quem está aí na sala escutou isso e não escutou. De repente, pode acontecer, quem sabe, um dia, a honra do I Know de ter essas duas feras da Endo, né? Eu já falei isso pro Renato, ele já sabe disso, o Rodrigo Vivan também. Quem sabe um dia a gente possa, né, trazendo o Dontia para dentro de um ecossistema de compartilhamento de conteúdo. E é isso aqui que a gente acredita. Não importa a hora, não importa o dia, o que importa é assim, a gente com vontade de divulgar. E eu aprendo muito com vocês, muito. Tanto com você, Renato, quanto com você, Vivan. Beijo grande, brigadão, de verdade. Obrigado a todo mundo. Dê um beijo nas famílias todas. Em breve vamos estar juntos, todos juntos, para poder comemorar a amizade, a parceria e essa estratégia de compartilhamento que o PV nos ensinou a fazer aí. Tá bom, pessoal? Obrigado. Tamo junto. PV, Mioto, vamos lançar essa hashtag aí. Endo não Claro. enfraquece o dente. Colocando aí, Endo não enfraquece o dente. Show. A live vai ficar gravada, pessoal. Vai ficar no meu IGTV. Eu vou marcar o PV e o Mioto lá. Vocês podem acessar para conferirem novamente essa live que a gente fez hoje. Show. Vamos. Obrigado. Show. Valeu, dá um Paulinho, todo mundo. Obrigado, viu? Vocês. Um abraço. Valeu. Obrigado. Tchau, Beijo Jorge. para todo mundo aí. Beijo na família. Valeu. Falou, Renatinho.